Olá, bem-vindos ao OneCast, o podcast da OneTV, aqui em mais uma edição. Hoje trazendo mais uma história empreendedora, uma história incrível de um profissional que você vai gostar de ouvir. E a gente já vai falar quem é logo depois da vinheta. Roda a vinheta! E hoje recebemos aqui, temos a grande satisfação de receber aqui um grande palestrante, um grande mentor, Ricardo Restel. Seja bem-vindo, meu parceiro. Obrigado, alegria estar aqui com vocês pra gente bater esse papo, falar um pouquinho de comunicação, posicionamento, liderança. Vamos pra cima. É isso aí, hoje é o dia. Vamos aprender aí, pessoal. Hoje nós vamos aprender bastante. E a gente sempre fala, né, que a gravação dos nossos podcasts, às vezes a gente mais aprende do que tem uma como é que eu vou dizer, uma explanação, digamos assim. Mas o mais legal é que as histórias empreendedoras, as histórias familiares, as histórias de imigração na América fazem com que a gente tenha muito conhecimento e a gente também transmite esse conhecimento. Legal, Sempre bacana. uma aula, Ricardo. A gente está muito grato, nós estamos muito gratos em ter você aqui e também tê-lo como nosso mentor, gente, né? Vocês vão ver que a OneTV aqui tá melhorando cada vez mais, né? Tem muitas pessoas que pegam na nossa mão e colaboram para isso, e você é uma delas. Isso é legal. E quando a gente para pra pensar dentro das nossas jornadas, vocês têm uma jornada e têm conhecimentos que eu não tenho. Eu tenho, na minha jornada, tenho conhecimentos que vocês não têm. Quando a gente abre a mente pra entender o que é ponto forte, o que é ponto de alavancagem de cada um de nós, a gente consegue crescer juntos. E é aquilo que você estava falando. Isso é muito legal, até em processos de mentoria. Quando você faz um trabalho de mentoria, diferente do trabalho do curso, você grava ali um conteúdo e envia. Quando você faz a mentoria, você compartilha daquilo que você sabe, mas você sempre aprende muito. Por isso que eu amo esse trabalho de ajudar pessoas na área da comunicação, da liderança, que é onde eu tô mais inserido. Porque em cada jornada que eu percorro com um mentorado, é um mundo de conhecimento que eu adquiro também. Isso vai aumentando o portfólio, vai aumentando o conhecimento, vai aumentando a experiência. E você, com esse conhecimento, consegue ajudar muito mais gente. Então isso é muito bacana. Enquanto tu tava falando agora, eu mesmo tava pensando nessa conexão, né? Tu deve aprender bastante também com as histórias de vida das pessoas às quais você instrui e mentora, né? Sim, com certeza. Como eu pego o trabalho principalmente voltado em comunicação hoje, voltado à palestra, à roteirização, às vezes até de um processo de mentoria, normalmente aquilo ali vem justamente de um ponto de expertise. E todo mundo tem algo que faz muito bem. Que é Às vezes único, né? que é único, que tem a sua identidade. Uma coisa que eu bato muito na tecla é que a sua singularidade é sua maior vantagem competitiva. Quando você entende esse jogo, você começa a perceber que você tem algo que você faz de um jeito que ninguém faz. E onde é que tá o erro? Muitas vezes a gente quer copiar o que o outro tá fazendo Uhum. e perde a nossa singularidade. E é justamente o nosso tempero, o nosso jeito diferente de fazer que nos posiciona como uma referência, que nos dá destaque. E ignorar isso é um verdadeiro tiro no pé. Então, o trabalho de mentoria, de acompanhamento, nos permite extrair esse melhor de cada pessoa e posicionar isso de forma estratégica para que ela maximize os resultados. Essa jornada é muito Legal. gostosa. você Já aprende começamos com muito. uma grande sacada É aí, isso aí, né? é isso aí. No Mas fim de agora nada. nós vamos ao túnel do tempo. É. Vamos lá. A gente precisa saber dos antecedentes aí, no bom sentido da palavra. Não, a ficha tá limpa, tá tudo certo. Ricardo, conta pra gente que lugar do Brasil que você veio, você é. Antecedentes foi boa. Cruel, né? Eu sou de Vitória, eu sou capixaba. Cresci no Espírito Santo, morei lá até os 17 anos. Com 17 para 18, fiz vestibular em Belo Horizonte. Uhum. Me mudei para BH, onde eu fui realizar meu sonho, que era o meu sonho de fazer ciências aeronáuticas. Eu sou piloto de avião por formação. Minha formação é da área da aviação, não tem nada a ver com a área de palestras, de comunicação, de treinamento, etc. Então eu mudei para BH, fiz minha faculdade de ciências aeronáuticas lá na FUMEC. Depois vim fazer intercâmbio nos Estados Unidos, morei mais 6 meses aqui em Boston, descarregando caminhão na neve, fazendo intercâmbio, Tu já juntando fez dinheiro. essa parte Já também. fiz. Cada centavo de dólar ganho nessa época voltou pro Brasil para pagar hora extra, para pagar hora de voo, perdão. Sabe que hora de voo é algo muito caro dentro do processo de Sim. formação de aviação. Eu não venho de família rica, venho de família simples, então foi muito ralado pros meus pais e para mim conseguir concluir esse curso. Para vocês terem uma ideia, quando eu tava fazendo as minhas horas de voo, tinha aluno que fazia... Imagina, o PP, que é o piloto privado, Uhum. você tira com 40 horas. 40 horas de voo, você pode fazer a prova de PP. Então, 2 meses, 3 meses de aula, normalmente um aluno resolve essas 40 horas.
por boa parte do meu curso, eu conseguia fazer 1 hora por mês, que era o que dava pra pagar. Uma hora Você por imagina mês. quão dilatado foi isso. Até que meu pai recebeu uma primeira participação de lucro lá na Claro, onde ele trabalha, funcionário da Claro, quando veio o primeiro PPR, e aí conseguiu dar uma alavancada de 10 horas de voo. Mas foi um processo lento de construção. Depois veio o piloto comercial, que são 150 horas de voo. Uau. Uau. Mais 110 que você precisa bater para poder conseguir brevetar o piloto comercial. Então foi um processo lento, de muito trabalho. Então eu vim para cá, quando eu morei em Boston, trabalhava lá descarregando caminhão, todo o dinheiro voltou para virar hora de vou. Eu nunca Sim. vou esquecer. O que eu gastei Que ano comigo foi isso, mesmo? mais ou menos? Isso foi 2004 para 2005. Quando eu trabalhei em Boston, juntando dinheiro, eu nunca vou esquecer. Eu comprei uma calça jeans na Salvation Army, usada, Salvation? que eu paguei $4, mais um casaco, porque o frio lá foi na época Se do virar inverno. mesmo. Foi brabo. E pra dizer que eu não gastei nada de luxo assim, eu comprei um óculos escuro. Foram as 3 coisas que eu gastei durante todo o tempo, 6 meses que eu passei trabalhando em Boston. Todo tava o focado. dinheiro Óculos voltou. escuro, porque quando tinha sol na neve... Na neve reflete muito, ainda tem isso. Nossa. Tudo voltou pra virar hora de voo. Então as pessoas às vezes olham a gente conquistando as coisas, acham que assim, não, nasceu em berço de ouro, né? Pô, pra ele é fácil. Tá nos pra ele Estados Unidos, tá nos ganhando em Estados dólar. Unidos, tá ganhando em dólar, mole. Não sabe o preço que foi pago. Às vezes a gente percebe uma rotina exaustiva, puxada, cansativa. E as pessoas, nossa, como é que você dá conta? Tem uma turma que olha e acha que é fácil. Você deu sorte, a sua vida foi fácil e não sabe o preço que foi pago. É. E a turma que tá um pouco mais perto, que vê que você paga um preço, nossa, como é que você consegue, durante uma fase da vida, dormir tão pouco, trabalhar tanto, se esforçar tanto, dar tanto sangue e não ficar cansado? Eu falei, então, amigo, esse é o segredo. Eu tô sempre cansado. Não é que eu não canso, eu tô sempre cansado. Não tô mostrando. Pô, tem um preço pra pagar. E o problema é que as pessoas querem um resultado 10 sem pagar o preço 10. Quer ter o resultado 10 pagando um preço 2. E Exato. tem um preço da jornada. Então eu fui pra Boston, trabalhei descarregando caminhão, voltei pro Brasil, fiz hora de voo com muita ajuda dos meus pais também, que sacrificaram muito pra eu conseguir tirar esse brevet. E o que eu pude contribuir no processo, fui contribuindo. E isso demorou ainda bastante tempo, pra você ter ideia. Eu terminei o teórico da faculdade, não tinha terminado as horas. Vim pra Brasília, porque eu comecei a namorar com a Susan nos Estados Unidos, encontrei com ela lá. Então terminei a faculdade, vim pra Brasília. Fui pra Brasília, né? Então tô com a cabeça de Brasília, pouco tempo de América ainda. Fui pra Brasília, me casei com a Susan, fui trabalhar na Latam, de check-in, gerente, ali, despachando Sim. bagagem, despachando passageiro, embarcando voo. Enquanto isso, pagando hora de voo. Pagando hora de voo. E fui fazendo essa construção, cresci na TAM, fui para a área de segurança, para a área de security, que é a parte de combate a terrorismo, a tráfico de droga, tráfico de pessoas, aquela estrutura de security. Então fui para essa área, até que por fim consegui fazer minhas 150 horas de voo e brevetar. E aí, muito bem, comecei processo seletivo aqui e ali para passar pro voo. 150 horas daí te dá o direito Tirei o produto comercial. Exatamente, piloto comercial, chequei, aí eu fui colar, aí voltei lá na faculdade em BH para colar grau, porque você só colava grau quando tirasse o piloto comercial. Então um curso de 3 anos e meio virou um curso de quase 8 anos, 7 anos, tudo. Então estendeu para eu conseguir terminar todas as horas de voo, fazer esse processo. Por fim, Pra hora de voo não tem crédito educativo daí, né? não tem moleza, tem que pagar. E é muito mais desafiador do que as pessoas pensam, toda essa trajetória que existe, porque é algo que nem todo mundo conta, nem todo mundo fala, né? Esse mundo da aviação, o que que acontece até chegar ali, até conseguir pegar um avião, pilotar um avião, fazer. Então, eu sou uma pessoa que não tinha ideia de toda a jornada que existia até chegar nesse ponto. Bem interessante, né? E é um processo que, pra mim, acima de tudo, ele te prepara pra vida de um formato muito diferenciado. O que acontece? Você na aviação, dentro de uma cabine, você é treinado pra emergência. Você é treinado... Eu falo que pilotar avião é fácil. Mas pilotar avião é difícil? Não, pilotar avião é muito fácil. A questão não é quando tá dando tudo certo. O negócio da aviação é quando surge a emergência. Você tem que estar preparado pro pior cenário. E se você não tá, você morre e mata mais um monte junto contigo. Então, esse treinamento mental e emocional te prepara para a vida de uma forma que nenhum ambiente te prepara. É o tempo inteiro. Você tá voando, o instrutor daqui a pouco ele vai lá e corta o motor. Vrum, bora, emergência. Nossa. Cheque de emergência. Só que você faz isso tanto, chega uma hora que não te abala mais. Deu emergência, resolve a emergência. Chega o checklist. Cumpre o procedimento. Cumpre o protocolo. Executa. Não adianta você desesperar. Então você treina a sua mente para nunca desesperar diante de uma emergência. Deu uma emergência, o mundo tá acabando. Pane no motor, o motor parou de funcionar. E aí? Cheque de emergência. Foca
no que resolve. Foca no que resolve. Não adianta gritar, não adianta desesperar, senão você vai morrer. Foca, concentra no procedimento de emergência. Quando você leva isso para o mundo empreendedor, na hora que dá tudo errado, na hora que vem a crise, o câmbio, a política, aí, né, e a gasolina subindo, todos os problemas, meu amigo, não adianta você focar no que você não controla. Foca no que controla. Qual é o procedimento para essa emergência? Segue. Ah, Ricardo, não tem um procedimento ainda. Você vai ter que dar um jeito do mesmo jeito. Se você tiver com a cabeça quente, você não vai resolver. Então para e pensa rápido. Voa o avião, mantém o avião voando. No caso da aviação, deu pane de motor. Nariz embaixo, mantém velocidade, porque enquanto você tem velocidade, você tem controle. Perdeu velocidade, você perde controle. Você tem que manter o avião com velocidade. Nariz embaixo, planando, descendo. Cheque de emergência, comunicação, transponder com código de emergência, procura local para... Enfim, tem um checklist para você seguir. E a partir daí você vai tentando resolver enquanto você mantém a situação sob controle. Quando você vai empreender, a lógica é a mesma. Sim. Cara, estamos numa emergência, mudou o cenário, mudou o mercado. E aí? Mantém o avião voando. O que é o mínimo para você manter o avião voando? Vamos reduzir custo, reduz despesa, mantém o avião em atitude de planeio. Vamos ajustar o que dá para ajustar, vamos trazer IA, vamos trazer o que dá para trazer de solução para manter o avião voando. Conseguir estabilizar, o avião tá voando, agora vamos recuperar, vamos dar solução. E aí você constrói um plano de ação daquilo a partir de algo que você já gerou um mínimo de estabilidade, ainda que você esteja descendo. O avião tá descendo, tô perdendo faturamento, ok, mas mantém o avião voando, reduz custo, reestrutura, planeja e busca uma solução para aquilo. Vai pousar aonde? Ainda que seja para encerrar a operação. Vai pousar numa pista de emergência, no meio da rua, ok, mas faça isso com segurança. Que existe diferença entre encerrar uma operação e quebrar e se rebentar todo. Já quebrei, inclusive. Mas você fazer o procedimento, ter essa mentalidade de procedimento diante de crise, muda completamente sua capacidade de resolver problema. Eu ia te perguntar justamente isso. Qual foi o ponto, assim, a sua virada de chave que você pensou, nossa, isso aqui faz sentido no meio empresarial, isso aqui, eu preciso começar a falar sobre isso para empresários, porque isso que eu estou aprendendo aqui faz toda a diferença, faz sentido para outros públicos. Quando que foi essa sacada? Essa sacada de trazer a aviação para palestra, para comunicação, eu confesso que ela foi algo que foi acontecendo, porque no primeiro momento não era algo que eu conectava. Eu, quando trabalhava na TAM, eu comecei a ensinar liderança porque era um assunto que eu gostava muito. Comunicação, liderança, posicionamento, gestão de equipe, etc. E eu comecei a ter muito resultado, crescer muito rápido na TAM. Então, por exemplo, a TAM tinha um prazo mínimo de promoção de 2 anos. Tinha que ter 2 anos de agente de aeroporto para poder virar um líder. Como se fosse um supervisor dentro da equipe. 2 anos de casa. Eu fui promovido com 1 ano e 2 meses. A gerência teve que ir na vice-presidente, pedir uma autorização. Falou, eu tenho... a pilotar, Nana? Na aviação comercial, não. Não. Eu parei antes. Então, dentro desse processo, o conhecimento de liderança me permitiu crescer muito rápido. E eu comecei a ver que isso fazia diferença. Então, eu comecei a ensinar essa liderança enquanto eu ainda estava na aviação. Daí veio a demanda de palestra. E quando eu comecei a trazer conteúdo de aviação para dentro das palestras, o grau de engajamento eu percebi que era outro. O pessoal lembra das emergências que eu já vivi, das situações desafiadoras, que faz parte de um processo de quem está se formando em aviação. Quando eu comecei a trazer isso para dentro da comunicação, todo mundo lembra quando assiste minha palestra, pode esquecer tudo, mas lembra da história do avião. Então isso engaja. E aí eu comecei a perceber que existe muita riqueza dentro da metodologia da aviação quando a gente fala de comunicação e liderança. Você tem que estar muito bem preparado para isso. Inclusive, já fechei palestra porque jogaram no Google palestrante, liderança, aviação. Me acharam. E aí bateram diretamente em cima de mim. E aí foram me convidar. Então, esse posicionamento acaba abrindo novas oportunidades de negócio. Mas foi algo que foi acontecendo com o tempo. Não foi algo assim, aqui virou a chave e eu comecei a usar a aviação. Foi gradativo, Foi gradativo. Foi gradativo esse processo. Tu aproveitou esse contexto que fez a tua vida profissional, digamos assim, para trazer isso para os outros, né? Exatamente. E em que momento da tua vida que tu começou a fazer esse trabalho? Tu não foi palestrante sempre, mesmo que tu tenha sido líder dentro de equipes dentro da Latam. Né? Da TAM, no caso. Já era Latam? Não, ainda era TAM. Ainda era TAM, Quando eu saí, ainda era TAM. Quando eu saí, fui trabalhar para o governo americano e depois trabalhar com material hospitalar. O que aconteceu? Eu saí, terminei minhas horas de voo, fui fazer o processo seletivo da Azul. Na época, não pedia um treinamento chamado Jet Trainer, que eu não tinha. Entre eu ser chamado e ir fazer a entrevista, passaram a exigir o Jet Training. Então, quando eu cheguei lá, falou, olha, agora tá exigindo o Jet Training, faz o seguinte, volta, faz o Jet Training, depois você volta, e aí a gente consegue te aprovar pra você começar a voar com a gente. Legal, maravilha. Nesse período, eu comecei a entrar em crise sobre a escala da aviação. Eu sabia que ela existia, sabia que ela era puxada, mas a esposa,
filho para nascer e etc. Eu falei, cara, e eu sou muito família. Para mim, a minha hierarquia é muito clara. Deus, família e trabalho. Não inverto essa ordem em hipótese alguma. Então, Deus é minha prioridade, depois minha família, depois meu trabalho. E a aviação, você não tem tempo para família. Você não para em casa. Então, diante desse cenário, eu tive que fazer escolhas. Falei, aí, vou seguir na aviação comercial ou não? Por uma hierarquia de valores, eu decidi que não. Legal. Não vou mais ser piloto de avião. Imagina, piloto comercial checado, IFR, multimotores, toda a estrutura que você tem que checar, decide que não vai ser piloto. Imagina acontece pros pais, que cara a vida inteira pra eu fazer hora de voo, que delícia. Enfim, contei pros meus pais, conversei com minha esposa, etc. Não vou seguir na aviação. Tá. E você o quê? Nisso eu já era gerente de uma distribuidora de material hospitalar, lá em Brasília, uma empresa familiar. Eu saí pra Baixada Americana, depois fiz um projeto pra empresa e meu sogro falou, cara, você não quer vir tocar esse projeto aqui pra gente? Vambora. Aí saí da embaixada, fui trabalhar com material. Nesse período que eu tô na metrópole hospitalar, tava surgindo em Brasília a Sociedade de Hotelaria Hospitalar do Distrito Federal, que não existia. Me chamaram pra dar uma palestra. Na verdade, eu ofereci uma palestra. Não quero uma palestra de liderança, eu já estudava muito liderança, que foi o que me fez crescer na TAM. Ah, a gente aceita uma palestra. E aí eu dei minha primeira palestra de liderança. Completamente de forma despretensiosa, fui lá daquilo que eu estudava, preparei uma palestra, e a vice-presidente, a Rosângela, chegou no final da palestra e falou pra mim assim, Ricardo, já vi muita palestra de liderança, mas o jeito que você ensina, a forma como você comunica, eu nunca vi. Você traz de uma forma muito prática, muito aplicável, não é firula, é algo que a gente vai sair daqui e vai executar. Gostei muito, melhor palestra de liderança que eu já vi, e eu já vi muita palestra. Aquilo ficou marcado. Quando chegou lá na frente que eu tomei a decisão de não ser mais piloto, eu falei, cara, vou fazer o que da vida? E aí veio a memória, a palavra da Rosângela. Nossa, sua palestra de liderança foi a que eu mais gostei da minha vida. Eu falei, tá aí, eu vou começar a dar palestra, eu vou começar a dar treinamento de liderança. E aí comecei a minha jornada de me profissionalizar em treinamento em liderança. Vim fazer a formação do John Maxwell. Paralelo a essa empresa que tu tava. Paralelo a essa empresa, exatamente. Tocando a empresa e comecei a construir meu negócio de palestrante. Só que aí, durante essa construção de palestrante, dando treinamento de liderança, começou a acontecer um outro fenômeno que me surpreendeu, que era o quê? Eu subia no palco para dar uma palestra de liderança, eu descia do palco, em vez de o pessoal pedir treinamento de liderança, falavam, cara, me ensina a palestrar igual você? Eu falei, poxa, eu não tenho treinamento de oratória, eu tenho treinamento de liderança. 1, 2, 3, 5, 10 vezes, falei, tá bom. Chegou a próxima pessoa que me pediu, a Kelly, uma pessoa incrível. Ela tinha uma palestra pra dar aí há 15 dias e falou, Ricardo, eu não tenho nada. E eu tenho uma palestra aqui há 15 dias, já tá fechada a palestra e eu não sei o que eu falo. Você não me dá uma mentoria? Eu falei, tá, eu te dou uma mentoria. Ela, quanto que é? Eu falei, caramba, quanto que é? Sei lá quanto que é uma mentoria de oratória. Aí eu chutei um preço assim, lá em cima. Vamos ver. Ela falou, tá bom, qual que é o Pix? Eu falei, nossa, fácil assim. Fez o Pix na hora, deu o treinamento pra ela, preparei, retorizei a palestra dela. Ela foi pro palco, deu certo, voou hoje, a Kelly viaja o mundo inteiro palestrando, ela tem vitiligo, então ela fala muito sobre autoestima, tem um trabalho sensacional de resgate de autoestima, roda o mundo inteiro palestrando. Da Kelly veio a segunda, terceira, quarta, quinta, e hoje eu praticamente não dou mais treinamento de liderança. O meu foco é principalmente hoje treinamento de comunicação e oratória. Pra quem quer palestrar. Para quem quer palestrar, para quem quer falar em público, porque o que acontece? Às vezes não é sobre a maioria do meu público, não é o cara que quer ser um palestrante profissional, ele não quer ganhar a vida como palestrante, até tem. Mas não é a maioria. Só que o pessoal começou a entender que palestrar dá retorno. Se você não fala em público, você está deixando dinheiro na mesa. Porque quando você fala em público, você é percebido como autoridade dentro do seu setor. Isso é um fato. Você está ali naquela audiência, você está olhando o palestrante de baixo para cima, você sentado e ele em pé, você naturalmente percebe ele como autoridade. Como consequência disso, quando você ouve essa pessoa, você está com essa guarda baixa. Você aceita aquela informação de peito muito mais aberto. Ou seja, isso para o empresário gerar posicionamento e gerar venda é uma ferramenta muito poderosa, muito poderosa. Então eu comecei a entender esse jogo. E aí eu comecei a treinar empresários não só para falar bem em público. Oratória é a arte de falar bem. Não só falar bem, mas como falar de forma estratégica para ele descer do palco e o cara fala, poxa, é você que eu quero contratar, não serve outro. Fantástico. Porque existe um segredo aí. Não é só a pessoa, você descer do palco e a pessoa te admirar. Ela te admirar e ver que você tem um conhecimento que sozinho ela não vai conseguir e que ela não quer mais aplicar aquele conhecimento usando outro profissional. Ela precisa usar você como profissional, ou seja, te contratar. Isso alavanca resultado. Quando eu entendi esse jogo, meu negócio explodiu, porque eu comecei a ajudar muita gente a fazer dinheiro. Comecei a ajudar muito empresário a alavancar resultado e ter sucesso. E aí foi a hora que o meu jogo virou. Que Fantástico. legal isso. Isso aí foi... Tu acabou levando tua vida profissional
para essa área. Para essa área da comunicação, e oratória hoje virou meu carro-chefe. Eu ajudo o empresário a falar em público, focado em conversão de venda, não só falar bonito. E o que a gente observa, né, Ricardo? Muitos empresários, eles têm domínio do seu produto, do seu serviço, do que ele oferece. Mas quando ele é solicitado a falar, às vezes até numa reunião menor, um evento de network, para falar 1 minutinho, 2 minutinhos, a pessoa trava, a pessoa bloqueia, a pessoa não. Sua frio. É muito comum, né? Então, muitas pessoas que já são autoridade, que têm conhecimento do que elas oferecem, mas chega no momento de falar, não sabe nem como construir isso mentalmente, enfim. E esse trabalho é fantástico. Para essas pessoas, especialmente, poder construir isso de uma forma organizada e passar de uma forma que quem está ouvindo vai entender, né? Tem A sempre mensagem. alguém pior do que você, cobrando mais caro do que você, porque simplesmente se comunica melhor do que você. E provavelmente você já comprou algo que depois que você nem achou tão bom assim, mas a comunicação te convenceu, te levou a fazer um processo de compra. Quando a gente vai pra internet, tem um monte de guru aí prometendo mundos e fundos e vendendo pra caramba, mesmo sem entregar nada. Por quê? Porque a comunicação dele persuade e leva as pessoas a uma atitude de compra. Qual que é o desafio? A pessoa que tem um bom produto, tem um bom serviço, e ela não se comunica, porque qual que é a tendência do cara que é muito competente, que ele de fato é um especialista? Ele só melhora produto. Ele volta sempre pra dentro e melhora o produto, serviço. Eu tenho mentorados na área da saúde, o que ele quer fazer? Mais uma pós, mais um mestrado, mais um doutorado, mais uma pós. E ele vai fazendo especialização. Porque você tem dúvida do que você faz, do seu trabalho? Não. E você acha que fazer mais uma pós é o que vai fazer seu consultório encher? Não, né? Eu falei, claro que não. Não é isso que vai te fazer vender. Então muda essa lógica da comunicação. E aí, muitas vezes, quando vai falar de 1 minuto do que ele faz, ele trava. Por que ele trava? Porque ele não tem uma estrutura de apresentação roteirizada e treinada para gerar um impacto que vai gerar desejo sobre o serviço dele. E isso é técnica, isso não tem segredo. Ah, eu tenho medo de falar em público. Você não tem, amigo. Você tem vergonha, você tem medo de falhar, você tem medo de passar vergonha, de ser humilhado, Julgamento. do aquela julgamento das crise. pessoas e até de queimar o seu próprio negócio. Porque a comunicação ela é uma faca de 2 gumes. Se você fizer bem feito, subir num palco, subir num evento, paguei lá para ser um patrocinador e tenho 5 minutos de palco, ou sou um palestrante convidado. Se eu falar bem, eu alavanco meu negócio. Se eu falar mal, eu queimo meu negócio. Sim. Eu nunca vou esquecer de uma cena que eu tava com a minha esposa no evento de networking e alguns patrocinadores pagaram para ter uns 5 minutos de pitch ali. E teve, por exemplo, um escritório de advocacia que compareceu e teve lá seus 5 minutos. E eu lembro quando ele terminou de falar, a minha esposa chegou pra mim e falou assim, nossa, eu já sei que escritório de advocacia eu jamais vou contratar se eu precisar. Olha que problema. Então, quando você se expõe a falar em público, você pode se queimar. Agora, se você fala bem, se você se comunica da forma adequada, se o seu posicionamento tá assertivo, se a sua narrativa naquele 1 minuto foi bem construído, cara, você é percebido como autoridade. Você é visto como diferenciado. E isso vai te permitir cobrar, inclusive, mais caro. Então a gente tem que ter esse cuidado. Então o cara que tá com medo, ele tá até certo em estar com medo. Por quê? Porque ele não tá preparado. Agora, ele tem 2 opções. Ou ele se prepara, ou ele permanece no anonimato. Sim. Chorando, porque tem gente vendendo mais caro. Muitas sacadas hoje aqui. É isso mesmo. E isso é uma coisa muito comum, né? É uma coisa muito comum. Às vezes a pessoa... Tanto é que tem empresários fortes, digamos assim, grandes, que chega na hora de falar, eles pedem até pra outra pessoa, da própria empresa, né? Falar, né? Falar por Ah, eu não sou bom eles, nisso. Fala lá pra mim. Fala É pra mim. muito. Tá. Mas com o avanço da comunicação, a comunicação tá mudando, né, Ricardo? Demais, assim, a gente vê que há 5 anos atrás as pessoas se comunicavam de uma forma, hoje já é outra, as gerações que estão vindo depois de nós é outro tipo de comunicação. E como que você vê, né, você que é desse meio, como que você vê o futuro da comunicação, desses empresários, das empresas, com relação a toda essa tecnologia, tudo que entra no meio, né, com muitas técnicas, as pessoas tendo acesso, como você falou, tem pessoas que usam para o bem, pessoas que usam para o mal, Exato. né? E como que você vê o futuro da comunicação com essas mudanças todas que estão acontecendo? Primeira coisa que a gente precisa se atentar, Lely, nesse processo, é que existe uma diferença na comunicação da própria marca. Isso vai além de como comunicar só a pessoa, mas a marca. A gente vinha num movimento muito forte lá atrás, onde o foco estava na marca. Até pensando em equity, em venda dessa empresa lá na frente, vender uma parte, captar investidores.
Quanto menos o fundador aparecesse, melhor. Quanto mais fosse só a marca e ele tivesse mais nos bastidores, melhor. Mais valor essa marca tinha. Isso era bom porque a marca não estava ancorada àquela pessoa. A gente teve uma mudança cultural disso muito forte nos últimos anos, onde a figura do fundador ele tem um peso direto em relação a esse valor de marca. Então os fundadores estão começando a mostrar a cara. É o que a gente chama de founder-led growth, que é o crescimento da marca, o crescimento da empresa baseada na imagem do fundador, onde o fundador se torna um canal de aquisição para aquela empresa. Então hoje, o empresário que não está se posicionando, não está falando em público, não está colocando a cara dele nas redes sociais, ele está perdendo valor de mercado. Isso é inevitável. Você precisa se comunicar de forma assertiva, colocar a cara em eventos, em rede social e se posicionar. Caso contrário, você vai deixar lugar para quem está colocando a cara. Porque as pessoas hoje elas não se conectam mais tanto com a marca, elas se Sim. conectam com a pessoa por trás daquela marca. Eu quero saber quem é o Steve Jobs. Eu compro da Apple, mas eu quero conhecer o Steve Jobs. Sim. Essa é a lógica. A gente quer conhecer o Zuckerberg, embora a gente use a Meta, use o Facebook, mas eu quero saber quem tá por trás. Olha o movimento que o Adib, vamos pensando em Brasil, olha o movimento que o Adib fez, que movimento agressivo lá na CIMED. Poxa, uma farmacêutica. Quando foi que você ficou ouvindo falar de quem, Sim. dono de farmacêutica? O Adib Genérico, né? acelerou isso de forma muito intensa. Tirando algumas exceções que foram pessoas que tinham uma visão de completamente fora da curva, tipo o Silvio Santos, porque o Silvio Santos já fazia isso Muito lá Desde o atrás. início da carreira. E olha, olha o carinho que hoje a população tem com o SBT que não tem com a Globo. Porque você passar pelo Roberto Namarinho na rua, você não reconhece. sabe E agora quem é. sobre o Silvio Santos, Verdade. todo mundo bateu o olho e sabe quem é o Silvio Santos. Então ele fez esse trabalho de forma muito intensa. Então, isso o Silvio Santos fez muito bem lá atrás, mas hoje as pessoas estão acordando para isso e o empresário que não acordar vai deixar muito dinheiro na mesa. Vai perder oportunidade. E o problema de não se posicionar é o quê? O seu concorrente está se posicionando. Então ele está pegando esse lugar no mercado. Então o cara que não Sim. desenvolver a comunicação dele para isso vai perder grandes oportunidades e muitas vezes vai ser engolido pelo seu concorrente. Então é necessário fazer essa comunicação. Agora, uma vez olhado, Léo, para esse lado da marca, do posicionamento da marca, eu preciso entender o que o meu público, como o meu público-alvo está se comunicando. E Uhum. aí é um outro passo dentro desse processo. Algo que eu bato muito na tecla sempre que eu estou roteirizando uma apresentação para um cliente é que a comunicação é sempre sobre o outro. Se eu não tenho clareza de quem é meu público, qual problema eu estou resolvendo e como essa pessoa se comunica, eu sempre vou ter uma comunicação truncada. Não vai chegar da forma adequada. Então, antes de preparar uma apresentação, eu preciso entender para quem que eu estou falando. E a gente que é empresário e que muitas vezes lida com diversos públicos tem que ter uma capacidade de ajuste de comunicação muito forte. É. Eu lembro que eu fui palestrar para o pessoal para os ouvidores do Ministério Público, lá no Distrito Federal. Me contrataram para essa palestra. Palestra para o Ministério Público. Ok, tranquilo. Fui para lá. Não tinha muita noção do que eram os ouvidores. Quando eu cheguei lá, só tinha cabeça branca. Uhum. Todo mundo mais velho. Eu falei, opa, eu entendi que o perfil era diferente. Entro eu, a cena da audiência era essa aqui, ó. A linguagem corporal. Eu falei, o que esse moleque vai querer ensinar alguma coisa pra gente? Só cabeça branca. Na mesma hora eu entendi o jogo, mudei minha linguagem, ajustei inclusive minha linguagem corporal para aquele público, ajusto o vocabulário, o jeito de falar, a cadência para aquele tipo de público. No meio da palestra o pessoal tava dando risada, interagindo, conversando, fazendo pergunta, por quê? Eu primeiro gerei rapport, encontrei esse público onde ele tá e a partir daí eu conduzo esse público. Porque antes de você liderar alguém, você precisa encontrar esse alguém. E aí esse Uhum. ajuste é feito justamente na comunicação. Eu ajusto a minha comunicação, eu me conecto com aquela pessoa. Depois que eu me conectei, eu conduzo essa pessoa na direção da consciência que eu quero gerar nessa pessoa que está assistindo. Muito Então, bacana. essa construção ela é fundamental, senão você vai se perder no caminho. E uma coisa muito legal da comunicação é que ela trabalha muito o teu interno também, porque para a pessoa, para pegar todo esse processo, para andar todo esse processo, né, de melhorar a comunicação, melhorar a oratória, sair dos medos para estar num palco, palestrar e tudo mais, é preciso fazer um trabalho interno, especialmente quem tem muitos bloqueios, timidez e tudo mais, para ter essa coragem de estar ali, estar falando sobre isso. Como você, por exemplo, você se conhece a tal ponto que você sabe o que você tem que fazer e como você vai gerir as suas emoções, porque você chega num público jovem aqui, um público mais maduro ali.
totalmente diferente. Você tem que trabalhar essas emoções que você está sentindo ali, de qualquer coisa que possa sentir, insegurança, porque até os mais, né, famosos, as pessoas que dominam, às vezes dá aquela Friozinho na barriga. borboletinha, né, no estômago, aquele friozinho na barriga. Então, isso também vai, traz essa consciência de desenvolvimento pessoal, de consciência de si, autoconhecimento. E isso é muito legal que acontece na comunicação. Quem começa a investir em comunicação e aprender mais e acaba tendo que trabalhar isso dentro de si, né, para poder realmente chegar a falar com tranquilidade, passar a mensagem, né, Ricardo? Sabe qual que é o maior gatilho pra impedir as pessoas de falar em público? Egoísmo. Não é o medo, Mas ninguém né? admite. Ninguém admite. E a maioria das pessoas não tem consciência É. que é isso. Sim. Por que que dá tanto medo na hora de falar em público? Eu sei que você pode falar que é o medo do julgamento, é o medo que as pessoas vão pensar, é o medo de gaguejar, toda essa insegurança vai te De travar. encarar as pessoas. Mas da onde isso sai? Isso sai de uma realidade que você tá mais preocupado com a sua imagem do que ajudar aquelas pessoas que estão te ouvindo. Esse é o verdadeiro problema. A maioria dos meus clientes, quando estão travando na hora de subir no palco, e dependendo da assessoria que eu gero, eu vou até a beira do palco com a pessoa, eu conduzo ela até botá-la no palco, andando com ela e mentorando e fazendo exercícios de respiração, mentalização, etc. E acompanho ela até colocá-la no palco. Normalmente elas viram a chave quando elas se tocam. Cara, amigo, não é sobre você. Você não tem que subir e falar bonito. Não tem problema se você gaguejar. Só tem uma coisa que tem problema. Quem você vai ajudar hoje? Quando você sobe no palco consciente de não interessa se eu vou ficar bonito ou não, se eu vou falar bem ou não, só interessa uma coisa: eu vou conseguir ajudar alguém? Quando essa chave vira e você sobe no palco com uma preocupação, transformar a vida de uma pessoa, agregar valor, entregar algo que faça diferença na vida de pelo menos uma pessoa, é impressionante como a pressão cai. A tensão desaparece. O frio na barriga fica totalmente controlado. Eu não tô falando que vai sumir o frio na barriga. Porque eu acredito que tem Nunca que... some, né? Nunca some. E se não tiver, Tá errado. Porque eu acredito que tem que ter frio na barriga por um motivo. Se você tem lá 100 pessoas te assistindo e você vai falar por 1 hora, são 100 horas de vida que nunca mais vão voltar. Se isso não te dá um frio na barriga, tem alguma coisa errada. Mas o frio na barriga tem que ser um frio na barriga pela responsabilidade de que eu vou consumir 100 horas de vida. E se eu tiver 1000 pessoas me assistindo, 1000 horas de vida, e que nunca vai voltar essa hora. Eu tenho que fazer essa hora valer muito a pena. Eu tenho que entregar algo de muito valor. Então não existe subir no palco e fazer mais ou menos. Subir no palco, não tô bem hoje, vou fazer aqui do jeito que... Não existe isso. Se eu subir no palco, eu vou entregar algo de muito valor pra gerar o máximo de impacto na vida daquelas pessoas, para que elas possam ter o resultado e que elas vieram buscar ali. Elas consigam absorver o conhecimento que elas vieram buscar ali. Isso tem que dar frio na barriga. Mas repara que não é um frio na barriga preocupado comigo. Não é uma preocupação com a minha imagem, se eu vou falar bem, se eu vou vender muito, se vai dar muito resultado. Não é sobre isso. Se você estiver preocupado com você, você vai tremer nas bases, vai gaguejar e não vai ter resultado. tu falou, não é sobre isso. Não deveria ser. Não deveria ser. Mas normalmente é o que as pessoas pensam. Eu preciso me Exatamente. apresentar bem, E às vezes... Aí a tensão cara, vai lá pra cima. Exatamente. Se você subir ali com a intenção verdadeira de ajudar pessoas, você vai falar de forma muito mais tranquila, vai conectar, vai ser muito mais leve e as pessoas vão te contratar. Você vai ter Porque o você resultado. vai falar como consciência, né? Exatamente. Não com o ego. Existe a consciência, existe o ego, né? Mais conhecido como anjinho e diabinho, Aham. né? É a consciência e o ego. Aí quando você entra nesse modo, é o modo consciência. Isso é muito incrível. A E fica comunicação é algo leve. incrível. E não precisa ser complicado falar em público. É muito comum, né, nos treinamentos, que quem tem medo de falar em público sempre tem uma turma que levanta a mão. Porque estão preocupados com o julgamento. É um nível Tem de... aqueles que têm medo até de levantar a mão, daí não levanta. Sim, ainda fica aqui ainda com medo que vai que chama, né? É tu mesmo. Vem cá. Bota aqui na frente agora. Ricardo, e como que foi pra vocês, assim, a decisão de vir pra cá? Você estava lá, você estava palestrando já estava envolvido nesse mundo, né? Da mentoria e tudo mais. E, de repente, Estados Unidos, como que surgiu essa Essa conexão? conexão. Tu tinha essa... Não é tua tão... esposa também, né? não Pelo é- que tu falou alguma vez. Não é tão de repente. A gente vem sonhando com isso há muitos anos, antes, inclusive, de começar a vida de palestrante. Em 2015, eu comecei um processo de visto L. Eu já estava na distribuidora de material hospitalar. Só que quando a gente fez a due diligence, os números não bateram. E aí veio a crise da Dilma, o dólar subiu muito e a grana que a gente tinha para comprar uma empresa aqui
não dava mais, a gente deu uma segurada no processo. O Ed é investidor. É o de transferência de executivo. Então, a Metrópolis Solar ia comprar uma empresa aqui e eu viria transferido. Só que nesse processo, o orçamento deixou de ser viável quando o dólar deu aquela pipocada para cima na época da crise da Dilma, em 2015. Então, isso freou. Então, a gente vem construindo esse sonho há muito tempo. Eu fiz intercâmbio, trabalhei aqui um tempo, já conhecia. A minha esposa morou 2 anos aqui, ela fez 1 ano de intercâmbio em high school, no Texas, e 1 ano em Cincinnati. Então, também muito aculturada. E minha esposa trabalhava para o Departamento de Defesa dos Estados Unidos. Tava Por 18 anos trabalhando na Embaixada Americana. Lá no Brasil. Lá em Brasília, no Departamento de Defesa, super premiado, etc. Então, sempre foi algo que esteve no nosso radar. Então, quando veio as últimas eleições, a gente falou, cara, o Brasil, infelizmente, é ladeira abaixo. Então, nós vamos agora, não dá mais para esperar. E a gente protocolou o processo do EB2, esperamos, fizemos consular, né? Não quisemos fazer ajuste de status, não, vamos esperar aqui, a gente tá bem, né? A Suza super bem empregada, minha empresa, graças a Deus, indo muito bem, rodando o Brasil palestrando, dando treinamento, etc., sendo contratado. A gente tá bem, a gente tá numa situação confortável. Só que eu não vou esperar a coisa piorar pra gente tomar uma decisão. E muitas vezes na aviação, voltando na aviação, dos aprendizados da aviação, a gente tem algo na aviação que a gente chama de voe na frente do avião. O piloto ele não pode esperar dar problema para poder fazer alguma coisa. A correção ela é sempre antecipada. Ele está sempre se antecipando o que vai dar problema para não deixar aquilo virar um problema. Porque se virar um problema, talvez não dê tempo de resolver. Principalmente se você está num pouso ou numa decolagem. Então a mentalidade do voe na frente do avião sempre foi muito presente na minha vida. Então quando veio as eleições... Essa frase vai ficar na minha cabeça. Voe na frente do avião. Voe na frente do avião. Então, quando veio a eleição, eu falei, nós vamos esperar a coisa piorar para se mexer ou a gente vai começar a se mexer agora? Nem ferrando. Não, a gente vai começar a se mexer agora. Aí demos entrada, protocolamos o EB2 e aí deu 2 anos e meio mais ou menos de processo. Na hora que saiu o Green Card, a gente foi rápido arrumou a até, mala. né? Você tem 2 filhos. Tem um filho. Um filho, um Tem menino. De 11 anos, um menino, o Rafa. Ah, o Rafa. A gente Sim, conheceu o Rafa, Sim, verdade. jogou golfe lá com o Pedro aqui. Como que foi pra ele? Como que foi pro Rafa? Eu falo que não dá pra uma criança reclamar muito de mudar pra Disney, né? A criança mora na Disney, não dá pra reclamar muito. Mas como um todo, a adaptação foi muito boa. Lógico que ele já estava razoavelmente aculturado, a gente já tinha vindo algumas vezes, ele veio desde pequeno, que ele vem pra Orlando passear, Disney, Universal, etc. Então foi uma transição relativamente tranquila. Na verdade, relativamente não, muito tranquila pra ele. Se adaptou pra muito. ele perguntar assim, quem mora na Disney? Essa é a pergunta. Que chega aqui Animal Pass de Universal, Animal Pass de Sil... pô, não dá pra reclamar. Então ele se adaptou muito bem. As escolas, a gente teve um cuidado muito grande de procurar um bairro que tivesse boas escolas, tivesse escolas classe A. Então a recepção da escola foi muito positiva. E ele estudava numa excelente escola no Brasil e como toda criança, às vezes reclama de ir pra escola, etc. Eu nunca vi o Rafa reclamar de escola aqui. Ele chega sempre animado da escola. Então isso me marcou muito a forma como ele chega pilhado da escola todo dia, empolgado. Aconteceu isso, aconteceu aquilo, foi muito legal. Ele tá com 11? Tá com 11. 11, né? 11 Ele agora. é super comunicador, ele é fantástico, ele é uma criança. Ele já é pra incrível. frente, já que só, né? Por que será, né? Não sei de onde puxou esse menino pra falar tanto. Certo da tua esposa, né? Deve ser, bem provável. Uhum. Mas tua esposa também não é muito quietinha, tá vendo? Pior que é. Não. É? Pior não, né? Graças a Deus que dá equilíbrio dentro de casa. A Susan é aquela pessoa mais introvertida, ela é mais na dela, mas de um nível de competência extremo. Ela, aos 18 anos dela de embaixada, ela foi super premiada. As recomendações dela, nosso próprio processo de imigração, que você tem que ter as cartas dela só assim, de ultra-autoridades que recomendaram o nosso processo de imigração, autoridades americanas. Então ela é aquela pessoa mais analítica, mais pra dentro, tecnicamente uma gigante Observadora, deve ser muito pega as observadora, coisas né? no ar assim, absurdamente, ela bate o olho e fala, ó, tem coisa errada aqui. Um feeling pras coisas sensacional. E é assim, e é minha retaguarda também de forma absurda. Porque se eu não tiver a Susan, eu não funciono. Eu não funciono. Ela que me dá toda a Olha segurança, só paz que e estabilidade. declaração, Susan. É Muito isso aí. legal. Eu tenho muita consciência disso, que eu só tô onde eu tô por causa dela. Isso eu tenho total consciência. Ela é minha alavanca, ela é uma excelente profissional naquilo que ela faz, mas o sucesso dos meus negócios só existe por causa da estabilidade que ela me dá. E a própria alavancagem, porque ela é uma pessoa extremamente exigente. E isso dentro dos negócios gera cobrança. Mais uma sacada aqui, gente, olha. Ela me aperta pra ser cada vez melhor. Se eu posto uma coisa com uma legenda errada, ela quer me matar. Ela mesmo já entra e já altera, né? Porque ela tem minha senha de tudo, ela já entra, já muda. Ó, pelo amor de Deus, isso aqui tá errado. A concordância não tá boa. Ela é super exigente, super detalhista com aquilo.
E o meu sucesso, eu tenho total clareza. Eu sou muito bom no que eu faço, mas se eu não tivesse a estrutura que ela me dá e a pressão que ela coloca em mim, inclusive para melhorar o tempo inteiro, eu não teria o resultado que eu tenho hoje. Eu tô para te dizer que eu sou mais acomodado do que deveria, mas a Susan não me deixa acomodar. Ela trabalhou 18 anos na embaixada, 18 anos na Embaixada Americana. a embaixada americana no Brasil. Exatamente, lá em Brasília. Hoje em dia É um se desafio. fala muito sobre isso, né? Sobre comunicação e relacionamento. O quanto a comunicação afeta o relacionamento, Demais. o quanto o relacionamento afeta a comunicação. E isso que você trouxe agora, Ricardo, é bem importante porque tem muitos casais que trabalham juntos, não só aqui nos Estados Unidos, mas no Brasil também. E a gente vê, às vezes, esse gargalo, esse problema de Uhum. comunicação entre os casais que trabalham juntos ou não, né? Nós já tivemos que alinhar nossa comunicação muitas vezes e continuamos, né, tendo que alinhar, porque a gente trabalha junto. E ter essa consciência, assim, do papel da mulher e do impulsionamento que ela te dá, que muitos homens, porque reclama, porque não sei o quê. Na verdade, tudo é um ponto de vista diferente. Quando você olha por essa perspectiva, você pensa, não, é pra mim Isso aqui realmente vai me andar. alavancar. É, exato. O que acontece? Dentro da comunicação, e aí nós homens precisamos entender muito isso, que a forma de comunicar muda. Agora, a gente tem a tendência de a gente se julga pelas nossas intenções e julga o outro pela nossa percepção, não pela intenção do outro. A partir do momento que eu tenho consciência que toda vez que minha esposa me aperta, ela me aperta pro meu bem, não é porque ela quer brigar comigo, quer puxar minha orelha, quer me cobrar. Ela Ela sabe quer- que você é capaz, Cuidado né? com o que tu fala Ela aqui, quer. tá? Não, eu. Ela quer. Cuidado com o que tu Eu fala. sei que ela quer o meu Vamos bem. aproveitar, gente. Então eu tenho. Diante desse A cenário. gente não costuma cortar episódio do podcast, tá? Não vai ter Cuidado corte com o que tu disso. fala. Mas eu Ai, sempre gente. vou ter duas opções diante de cada cobrança. Eu posso me sentir vítima, posso reclamar. Ai, nossa, mas só reclama, ai, só cobra. Ou eu posso olhar, cara, o que eu posso tirar daqui e potencializar meu resultado? É uma atitude minha, porque eu não posso mudar o outro, mas eu posso mudar a mim mesmo. Eu não posso mudar o outro, mas eu posso colocar um filtro para poder alinhar a comunicação que eu tô recebendo. Eu não posso mudar a comunicação do outro, mas eu posso mudar o filtro do meu ouvido. Quando eu entendo como fazer isso, eu pego qualquer comunicação que chega para mim, transformo isso em algo positivo e uso para o meu crescimento. Essa é uma decisão que eu posso ter. Então é muito importante a gente entender esse jogo. E aí, quando eu vou me comunicar, aí entra a maestria. Quando eu vou me comunicar, aí eu ajusto a minha comunicação para o filtro que a pessoa tem. Então, enquanto receptor, se eu quero maximizar, enquanto receptor, eu ajusto o filtro do meu ouvido para tudo que eu receber, eu saber extrair o melhor daquilo e potencializar a meu favor. Toda vez que eu vou falar, aí eu ajusto a minha linguagem para quem está ouvindo. Quando a gente entende esse jogo, a nossa capacidade de extrair o melhor em todo o ambiente fica gigantesca. Isso te leva a crescimento. Então, em casal, isso é fundamental. Gente, mulher vai ter variação hormonal dentro de um mês. A comunicação dela vai variar. É uma Não tem semana que jeito. ela tá de boa, o resto ela tá loqueando aqui, ó. É, Muita coisa exatamente. acontecendo. E quando a gente entende esse jogo, hoje eu consigo ler a Susan, assim, dependente da época do mês. Agora ela tá assim, agora é assado, agora é assado. E eu sei o que eu posso falar em cada momento. Pra quê? Pra que a gente cresça junto. Quando a gente entende como fazer essa leitura, a gente maximiza resultado. Então a gente precisa ajustar a comunicação. Lógico que eu tô falando na posição de homem. Não tô Mas eximindo também as é. mulheres, né, de estando no lado dela, Também. analisar e ajustar sua comunicação, entender como fazer esse jogo da comunicação para que ela seja sobre o outro. Lembrando, comunicação é sempre sobre o outro. O que eu tô falando, de fato, tá agregando na vida da outra pessoa? A forma, comunicação é mais como você fala do que o que você fala. Às vezes as pessoas se preocupam muito em fazer uma boa apresentação e fazer um bom roteiro. Não é o seu texto que você vai falar que vai gerar o resultado, é como você fala. Isso serve para o palco, isso serve para dentro de casa. Eu posso falar a mesma coisa de uma forma diferente e gerar resultados completamente diferentes. É o mesmo texto. Mas a forma como eu falo e quando eu falo muda o jogo. Isso vale para dentro de casa, isso vale nas vendas. Uhum. Quando eu tô fazendo uma apresentação para alguém e a pessoa tá aqui, se eu tentar fazer o pitch aqui agora, ela não vai comprar. Na hora que ela fez isso aqui, já mudou o nível de interesse dela. Eu preciso estar lendo isso o tempo inteiro. Serve dentro de casa. A hora que eu vou trazer, por exemplo, um problema pra minha esposa me ajudar a pensar e a resolver, tem que ser no momento certo. Senão eu vou tomar uma pancada, eu vou tomar vou receber um carinho, um apoio e etc. Eu preciso entender esse jogo. Serve pro cliente, serve pra dentro de casa. A comunicação é muito mais do que o que você fala. É muito mais sobre como você fala. Se você não entender esse jogo, você já perdeu. Olha que sacada. Que aula, Ricardo. Por que ela... Né? Olha que sacada. Né? Entendeu?
Não, amor, a gente tá cara, tu aprendendo. sempre- Só complica o teu jogo, né, cara? né, cara? Isso vale para as mulheres também. E aqui eu lembrei de uma coisa, enquanto o Ricardo falava, né, de impulsionar, né, da importância da mulher impulsionar, do homem entender que isso é para você melhorar e não para te cobrar, enfim. E o oposto também, né? Na minha vida A recíproca aconteceu, é verdadeira. aconteceu muitas situações na minha vida de coisas que eu fiz que me levaram para outro nível profissional e pessoal também, que foi graças ao Roger. Graças a ele, vai menina, vai, né? Se não tivesse feito isso, tivesse me deixado na zona de conforto, talvez eu teria ficado lá e estaria lá até hoje. Uhum. Então, isso é bem importante, dos dois lados, né? Ter essa percepção e entender que o outro tá fazendo isso, tá comunicando isso para você, porque ele sabe que você é capaz. Então, mulheres e homens, né? Aceitem essa comunicação E de uma olha, forma amorosa. E pra não ficar, né, só prejudicando o Roger aqui na história, Vai agora. uma coisa que pra mim hoje é muito clara. Quem determina o clima dentro da casa é a mulher. E o sucesso do homem do lado de fora da casa depende do clima que ele tem dentro da casa. Então, ó, as mulheres que estão ouvindo aí, o sucesso financeiro da sua casa depende mais de você do que você imagina. Ainda que o homem seja o responsável por ir caçar, ir do lado de fora, fazer acontecer, esse peso de responsabilidade seja sobre ele, ele não vai ter sucesso do lado de fora se ele não tiver paz dentro de casa. E quem consegue construir a paz dentro de casa não é o homem, é a mulher. Eu sei que muitas vezes a mulher também sai pra trabalhar, é a realidade da grande maioria, inclusive. Mas o que acontece? Se a gente acorda estressado, Roger, e a mulher tá bem, a casa fica bem. Se nosso filho acorda estressado e a mulher tá bem, a casa fica bem. Se a gente acordar bem, o filho acordar bem e a mulher acordar estressada, irmão, Já era. acabou, o pau quebra dentro de casa. A gente tem que cuidar da nossa energia, mulherada. É isso. A mulher determina o nível de harmonia que tem dentro da casa. Não tem pra onde fugir. E quanto mais paz a gente tem dentro de casa, mais força a gente tem do lado de fora. Isso exato. agora, os homens. Se eu tenho segurança aqui, que eu sei que eu vou chegar em casa e eu vou ter paz, eu sou um leão lá de fora. Eu sou um trator. Eu atropelo o problema que for. Agora, quando o homem começa a não querer voltar pra casa, porque ele tem uma batalha fora de casa e uma batalha dentro de casa. Ele toma porrada fora de casa, toma porrada dentro de casa. Quando é que ele recupera? Aí é um problema. Ele não vai ter energia. Ele não vai ter gás. Porque ele Muitos nunca homens cura. adoecem. Adoecem. Por conta disso. O índice de suicídio entre os homens é muito maior do que entre as mulheres. Não é à toa. Por quê? Mesmo tava. A gente não se liga às vezes, né? É muito maior o O índice. índice de depressão, o índice de suicídio entre homens é muito maior do que entre as mulheres. Da onde vem isso? Porque a pressão dentro e fora o tempo inteiro. Nunca tem alguém pra trazer acolhimento. Quando a mulher entende esse jogo e começa a fazer esse acolhimento, traz essa comunicação mais acolhedora dentro de casa, esse cara vira um trator do lado de fora. E é interessante, porque o homem, ele quer produzir pra família, ele não quer produzir pra ele. Normalmente, quando a mulher fala, eu quero trabalhar... Por quê? Porque eu quero ter minha liberdade, eu quero ter minhas coisas, eu quero ter minha liberdade financeira, eu quero poder comprar o que eu quero sem precisar falar nada com ninguém. Normalmente, quando você pergunta pra mulher por que ela quer ganhar mais, quer um salário mais alto, a resposta é essa. Quando você pergunta pro homem, mas por que você quer ganhar mais? Porque eu quero dar melhor pra minha esposa. Eu quero poder realizar os sonhos dela, eu quero dar melhor pra minha família. É uma outra comunicação. E aqui, Bem assim mesmo. e aqui não tem certo e A gente errado. tava falando sobre É isso, verdade. né? Ontem. É como as coisas são. Então, se a gente não entende essa lógica dessa comunicação, a gente começa a brigar um com o outro porque não se comunica direito. Porque as motivações que levam um homem a fazer alguma coisa são diferentes das motivações que levam a mulher a fazer aquela mesma coisa. Então, se eu, enquanto homem, tô o tempo inteiro na rua lutando pra dar o melhor pra minha família e eu chego em casa e só tomo porrada, amanhã eu vou com um pouquinho menos de energia. Volto pra casa, eu tenho outra guerra em casa. Amanhã eu saio pra rua com um pouco menos de energia. Volto pra casa, tomo mais porrada. A probabilidade de tu ter sucesso lá fora É muito é pequena. bem menor. E É uma muito coisa pequena. que a gente observa também, né? Quando a gente consegue alinhar melhor a comunicação dentro de casa, automaticamente a comunicação fora de casa flui muito melhor. Então, uma pessoa que tá com uma família, no caso, né, que tá com a comunicação alinhada em casa, tudo que for fazer lá fora é reflexo do que tá dentro de si, dentro do seu sistema. Exato. Então, tudo fica mais fluido, né? Essa lógica que você trouxe, a comunicação interna, primeiro a sua comunicação com você mesmo. Essa é, sem sombra de dúvidas, a mais importante de todas. Aquilo que você pensa determina quem você se torna do lado de fora. Tudo começa pelo lado de dentro. Aquilo que você sente, aquilo que você pensa gera um sentimento. Esse sentimento vai gerar uma ação, uma reação, e essa ação vai gerar resultados. Então tudo começa com o que você deixa entrar na sua mente. Então como você pensa e sente determina o seu primeiro nível de resultado.
Agora, a sua comunicação vai expandir. O segundo ciclo é o ciclo da sua casa. Primeiro tá aqui dentro, depois é o ciclo da sua casa. Essa é a segunda mais importante. Porque se você tiver paz dentro de casa, você tem força para guerrear do lado de fora e fazer o que precisa ser feito lá de fora. Então, proteger essa comunicação, essa harmonia dentro de casa é quase tão importante quanto você proteger essa harmonia dentro de você mesmo, de você consigo mesmo, a sua autoestima, a sua autoconfiança, que é tão determinante. O segundo nível é da sua casa, para depois você ir para fora. Onde é que tá o erro das pessoas? Eles só querem corrigir a técnica lá de fora. Só querem corrigir a comunicação lá de fora. Aí vem a técnica de venda, a técnica de oratória, e tudo isso é sim muito importante. Mas se você não construir bem a base de dentro para fora, isso vai ser só uma casca, isso não vai ser sustentável. Sustentável. E aí você Dentro tá cheio de ruídos. tá cheio de ruído. Aí você tem toda a técnica, mas você sobe no palco emocionalmente, você não se sustenta. Olha que fantástico essa funcionar. mensagem, gente. Meu Deus, que aula. Adoro. Adoro esse tema, né? Vocês sabem que eu adoro. Mas Ricardo, e vou voltar a um assunto que tu tinha falado daquela que tu chegou pra palestrar, daí tava só as cabeça branca assim. Como que é chegar agora num palco que tu tá com uma energia de um jeito e tu tem que mudar radicalmente tudo que tu planejou? Porque às vezes inconscientemente tu boa. planejou, né? E como que é? Boa pergunta. Opa, Quem nunca, me né? Chegou deparei- assim. Me deparei com um leão diferente ali na frente. E agora? E agora? Como que é essa parte? Tô voltando um pouco. Maravilhoso. Vamos entrar aí um pouquinho nas técnicas de palco, de oratória, que eu sei que é o desafio de muita gente. Primeira coisa, não existe ir para uma palestra sem planejamento. Palestrante que é profissional, empresário que vai subir no palco para entregar um bom trabalho, ele se planejou para aquilo. Lógico que ele nem sempre sabe quem é a audiência que está ali. Mas o conteúdo está roteirizado de forma estratégica para fazer as quebras de estado emocional justamente para vencer o público frio. Sempre vão ter algumas pessoas que vão ser frias. E tá tudo bem, é do jogo. Às vezes vai ser mais desafiador, às vezes menos. Mas para isso, o que eu preciso fazer? Eu preciso ter estratégias no começo da palestra que são estratégias de gancho. O que é o gancho? O gancho é uma estratégia de retenção de atenção que aumenta a consciência da audiência em relação a um problema. O problema é esse que a sua palestra vai começar a resolver e a conclusão dessa solução é te contratar. Então essa é o roteiro da construção. Quando eu entendo do jogo do gancho e eu tenho ganchos preparados, eu batendo o olho na audiência, eu consigo lançar mão desses ganchos para trazer essa audiência para mim. Aí a gente vai trabalhar perguntas, histórias, afirmações chocantes, e aí você vai ajustar essa comunicação de acordo com a audiência. E às vezes até uma mudança intencional na linguagem corporal da pessoa te leva essa audiência a quebrar esse estado. Por exemplo, quando você faz uma pergunta, vamos lá, quem já fez XPTO aí, levanta a mão. O cara tá aqui, nessa hora ele já levantou a mão. Na hora que ele levantou a mão, essa linguagem corporal mudou o estado mental dele. Porque uma coisa muito interessante sobre linguagem corporal é o seguinte, a gente pensa muitas vezes na linguagem corporal como uma consequência daquilo que a gente tá sentindo. Então se a pessoa tá fechada, ela cruza os braços. Se ela tá aberta, ela abre os braços. Exemplo de linguagem corporal. Só que aqui tem uma sacada. A linguagem corporal, ela também pode induzir a forma como você pensa. Ela não é só uma consequência do que você pensa, mas ela pode induzir como você pensa e sente. Então, se eu quero levar as pessoas a pensarem e a sentirem de uma certa forma, eu posso induzir a linguagem corporal dela. E aí eu consigo quebrar o estado emocional dessa audiência, por exemplo, fazendo ela levantar a mão, por exemplo, fazendo ela ficar de pé por um momento, tá aí 3, 4 palestras, vamos lá gente, antes de começar, levanta um pouquinho, vai, dá uma esticada, eu sei que é muito conteúdo, é muita informação, não vou pedir pra você falar com quem tá do seu lado, nem pra abraçar quem tá do seu lado, eu odeio isso. Mas é Falar quem tá do seu premeditado, né? Né? Tem a turma que faz mais, olha pra quem tá do seu lado e fala isso, eu Nossa. acho isso um saco, eu odeio isso, eu sou contra isso, você palestrante fizer mentoria comigo, tá proibido de falar, olha pra quem tá do seu lado e fala tal coisa, não precisa. Mas vamos lá, mas eu gosto de trazer dinâmicas, tipo, Dá um abraço. não abraça quem tá do seu lado, pelo amor de Deus, eu odeio isso. Mas eu sei que é de cada um, tem gente que gosta, Deem as algumas mãos. pessoas funcionam. E ok, eu não gosto, eu particularmente não gosto. Então quando eu faço uma interação, vamos lá, anota aí agora tal coisa. Quem já passou por essa situação aí, levanta a mão só pra eu ter uma base. É natural das pessoas reagirem. Nessa hora a postura mudou, ela já gesticulou, ela já fez um gesto, ela já se movimentou. Isso já mexeu no estado emocional dela. Eu joguei um comando pro cérebro dela que tava aqui de braço cruzado, nessa hora, falando isso aqui, poxa, eu tô aberto a isso. Ela tá consciente disso? Não. Eu mexi no inconsciente dela nessa hora e ela se abriu no subconsciente, no caso. E aí ela vai estar muito mais receptiva ao conteúdo que eu vou entregar. Na história do avião, quem ainda não viu vai ter a oportunidade de ver em algum momento o Ricardo palestrar. E aí a gente estava assistindo, né? E aí tu vai junto no avião.
E você fica torcendo, você entra na história. É muito legal. E isso é uma narrativa que realmente conecta. A pessoa entra dentro da história ali junto contigo, ela tá ali torcendo por você e tá Já ainda tava se com dor no segurando. ombro. Do cara segurando aquilo. Vai, Ricardo. Onde é Muito que o legal. pessoal erra, gente, na hora... E aqui vai mais um insight pra quem quer falar em público. O que o pessoal erra na hora de falar em público, na hora de contar a história? Já é meio que senso comum que boas histórias são importantes nas palestras. A maioria das pessoas que vão... como palestrar? Conte histórias. Realmente, tem que contar história. Mas a questão é como você narra essa história. Onde é que o pessoal erra? Na hora de contar uma história, eles fazem um relato de fatos. Olha, aconteceu isso, depois aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso, aconteceu isso. Lembrando, isso é texto. Mas a nossa comunicação ela está baseada em texto, voz e linguagem corporal. E as pessoas se amarram somente no texto e contam a história. Só que quando você foi ouvir a historinha lá da Chapeuzinho Vermelho, você não viu assim, ó. Tinha Chapeuzinho Vermelho, ela tinha que levar doces lá pra casa da avó dela. A mãe dela mandou ele pela estrada, ela foi pelo meio da floresta. Só que na floresta tinha lá o lobo mau, então era o risco, ela foi rápido. Mas quando ela chegou na casa da avó dela, tinha alguma coisa estranha. A avó tava com uma aparência esquisita, ela perguntou que boca é essa, que orelha é essa. A historinha da Chapeuzinho Vermelho não é assim. Uhum. Isso eu tô relatando o que aconteceu na história da Chapeuzinho Vermelho. Isso não engaja ninguém. É a história do avião se você não botar emoção, naquela história. Exato. Agora, quando a gente vai ouvir lá a Disney contando as histórias, ela começa lá com... A long, long A time. long, long time ago, once upon a time, era uma vez. E você entra nessa história, existe um tom de voz, existe uma entonação, existe uma cadência, existe velocidade. E quando a gente Muita coisa. entende esse jogo, eu consigo gerar emoções específicas na audiência. E é essa emoção que retém a atenção. É essa emoção que vai fazer a história ser Não lembrada. é o texto. E essa emoção que vai fazer o cara comprar no final. E aqui é que tá o pulo. As pessoas vão lembrar de como você as fez sentir. Não é do texto, é da emoção. Então não adianta você relatar uma história como quem tá contando num jornal. Né? Você não é um jornalista, hoje, a tal hora aconteceu isso, isso, isso. Não é sobre isso. É como você conta a história. Quando eu conto a história do avião, a reação das pessoas normalmente é de ansiedade. Eu consigo ver o nervosismo na cara das pessoas que estão assistindo eu contar a história do avião. E na hora que eu falo que eu consegui pousar o avião, chovendo, turbulência, etc., eu consigo ver o pessoal na cadeira fazer assim. E vocês estavam nervosos por quê? Era eu que tava no avião. E é como, nossa, eu parecia que você ia morrer, mas eu sabia que você não morreu porque você tava ali contando a história, mas parecia que você ia morrer. Eu vejo a angústia, as pessoas vêm me contar da angústia, da ansiedade gerada em cima daquela história. Quando a gente entende esse jogo, a palestra muda de jogo completamente. Eu tive um amigo que eu ajudei ele E tu com alguns nem- detalhes da palestra. Tu nem pensou em construir ela assim, né? Não, foi milimetricamente construída pra isso. Aí não tem zero ao acaso numa palestra. Ela é intencionalmente construída. Eu tenho um grande amigo que é o Rony. O Rony fala de segurança do trabalho, mora lá em Boston. E ele falou, Ricardo, quando eu assisti a gente palestrou juntos no evento. Ele falou, rapaz, quando eu vi sua palestra e vi você contando a história do avião, eu falei, eu preciso da minha história do avião. E ele constrói as palestras dele em cima de alguma história do avião dele. Então tem caso de acidente de Legal. trabalho, etc. Mas é aquela história, e ele me contou como ele conta a história dele, por exemplo, de um acidente de trabalho, que é um dos temas das palestras dele. E ele bota uma cadência muito parecida com a cadência que eu coloquei na história do avião, só que contando, o cara ia morrer, não ia morrer, e o seguro não tinha feito o custo de segurança, e a empresa ia quebrar se o cara morresse, porque a indenização e tal. E ele vai contando, e ele vai dando velocidade, vai dando cadência, que fica todo mundo desesperado na audiência, sabendo se o cara vai morrer, pra saber se o cara vai morrer ou não. Eu falei, Ricardo, achei minha história do avião. E é Legal. impressionante. Todo mundo que assiste minha palestra lembra dessa história. Então, como a gente conta as histórias é o que vai te gerar resultado. A melhor história sempre vence. É a história que vai ser lembrada. A pergunta é que história você está contando e como você está contando essa história. É isso que vai te posicionar no mercado. Muito Boa. bom. Muito Esse aqui bom. dá um baita Corte. um corte. Por acaso! Por acaso, né? Por Você vê, né? acaso. Aqui, dando até a sequência. Você vê que essa simples construção de contar da história, da importância da história, eu contei de uma forma, acelerei, debriefando o que eu acabei de fazer com vocês aqui agora. Eu reduzi a cadência, Uhum. falei mais devagar, no final bem pausado e com uma voz mais pra baixo, que é uma voz de encerramento e que dá autoridade. Porque a voz pra cima, ela dá alegria, ela dá empolgação, mas a voz pra baixo, ela dá firmeza quando eu faço na descendência. Aí só falta no finalzinho fazer assim. É uma gente. construção intencional pra Exato. gerar retenção e gerar autoridade. Que acaba ficando natural. E é E que fica natural. natural. É Eu não natural. penso mais pra fazer isso. Sim. Mas eu consigo olhar o que eu acabei de fazer, ó. Isso aqui é essa técnica. É uma construção de tom de voz de cadência que eu fiz aqui agora.
Então, quando você domina isso, você usa a hora que você quiser. É uma Já ferramenta. faz parte da tua Faz parte comunicação, da né? comunicação. Já tá no piloto automático, eu não preciso pensar mais pra fazer isso. Mas é uma técnica que pode ser treinada. Pô, Ricardo, você fala super bem. Pô, nem sempre foi assim, gente. Eu estudei na mesma escola, lá no Salesiano, em Vitória, da 5ª série ao 3º ano. Quando eu cheguei no 2º ano, ou seja, há muitos anos estudando na mesma escola, nunca vou esquecer. Primeiro dia de aula, eu sentei, uma menina do meu lado virou pra mim e falou assim: Nossa, você é novato? Eu estudava lá desde a 5ª série. Então eu era um cara extremamente tímido, introvertido, entrava mudo, saía calado. Na minha. Fala, pô, esse cara vai virar palestrante, vai virar líder, vai virar treinador de... Ah, não vai nunca. O que eu quero dizer com isso? É técnica. É treino. Ah, Ricardo, eu sou introvertido. É pra você também. Eu sou extrovertido. Melhor ainda, pra você vai ser fácil. Se você dominar a técnica, você vai nadar de braçada. Agora, se eu aprendi, pode ter certeza, qualquer um pode aprender. Não tem segredo nenhum. É técnica e é treinável. Na hora que você dominar isso, você se destaca imediatamente no seu mercado e se torna uma referência. Legal. É só um jogo de comunicação. Bom demais. E pode falar. Eu ia. Nada a ver com esse assunto agora. Eu ia dizer, tu estudou toda a tua vida, digamos assim, lá no Espírito Santo, lá em Vitória. Tu saiu de lá em que momento? Eu saí com 17 para 18 anos, Ah, quando eu tá. fui fazer a faculdade em Belo Horizonte. O curso que eu ia fazer, ciências aeronáuticas, não tinha em Vitória. Aí tu teve que. Aí eu fui pra BH, na FUMEC, que tava abrindo a turma Mas de tu não ciências vai. aeronáuticas. Então tu come a muqueca capixaba, né? Pô, mas só existe muqueca Pois capixaba. é, tu também! O Ale veio aqui. Muqueca O Ale- só existe Não. capixaba. A baiana é peixada. Ele fala, Exatamente, para. baiana. Então isso aí já é um jargão do capixaba. Não tem pra onde fugir. Ó, aqui nós somos gaúchos, né? Mas aqui tem pão de queijo mineiro e tem chimarrão E tem gaúcho. chimarrão, tem pra todos os tá. gostos. O pãozinho de queijo tá aqui de enfeite só, cara. Pode comer. Só Ah, eu comi, eu acho que... Não tem como a gente servir uma muqueca aqui, né? Né? Não dá, não dá. Mas servindo um churrasco é só chamar que a gente gosta, né? Vocês são isso. gaúchos. Tá fazendo uma muqueca lá capixaba. Vambora, é isso aí. Então você teve essa vivência em Minas Gerais e também em Brasília. Teve um Exato. tempo em Brasília. Vitória, BH, Boston, né? Aí fiquei 6 meses em Boston fazendo Brasil. intercâmbio, volto, termino a faculdade em BH, e aí me mudo pra Brasília pra casar. Né? Casei em Legal. 2007, eu casei com a Susan. morava em Brasília. A Susan é de Brasília. Ela é de Brasília. Ela é de Brasília, nascida e criada lá. Tava fazendo intercâmbio em Cincinnati, quando eu fui fazer o de Boston. E a gente começou a conversar pela internet, na época do Orkut. Nossa. Eu conheci ela pelo Orkut. Comunidade. É. Passei na frente do computador de um amigo, lembra do Orkut? Tinha aquelas 8 fotinhas que ficavam do lado direito, Sim. em cima ali. Bati o olho e falei, quem que é essa menina aqui? Pô, Susan, amiga minha de Brasília. Inclusive tá nos Estados Unidos. Eu falei, é mesmo. Susan, né? Tá. Olha, sou amigo do Hermínio e tal. Pô, tô indo fazer intercâmbio, queria trocar uma ideia contigo pra pedir umas dicas. Eu tô indo agora no final do ano. Ele me falou que você tá aí. Tem como a gente trocar uma ideia? Só pra eu pegar umas dicas com você? Caiu no papo de que eu queria pegar umas dicas e tá aí já. Olha só, Tá que te dando dica legal. até hoje. Tá dando dica até hoje. É. Ricardo, hoje você tá aqui nos Estados Unidos, vocês já estão estabilizados aqui, Quanto então... 5 meses. 5 meses? Eu 5 achei que era meses. mais tempo. Não. Acabei de chegar. Então, Só Tá começando. baby. Tá baby recém-nascido aqui. Mas, Não, ó, mas não- vocês já conheciam aqui, então não é Já assim, uma é, coisa não é totalmente totalmente nova na nova. vida de vocês, né? Mas como que é pra você hoje estar vivendo aqui, tá desenrolando teus negócios aqui, atendendo muitos empresários, atendendo muitas empresas, podendo desenvolver algo que você investiu, estudou, continua estudando para trazer essa linguagem para os empresários, esse entendimento e melhorar um pouquinho mais a comunicação deles. Como que é pra você hoje poder estar vivendo isso aqui nos Estados Unidos? Primeiro é a realização de um sonho. E depois é assustador o nível de velocidade de oportunidade que tem nessa terra. Os últimos 30 dias eu tive resultados que eu nunca tive no Brasil. E eu acabei de chegar. Eu ainda tô me posicionando, ainda tô me conectando, conhecendo gente, mas o volume de oportunidade, a velocidade de negócio aqui é muito maior do que lá. Isso é perceptível. E tem um mercado muito amplo. Isso também é muito, principalmente pro meu negócio, é muito interessante. Porque o que a gente percebe? Muito do empresário que veio pra cá, ele é o cara da raça. Sim. Né? O cara que veio de baixo, construiu, ralou. E ele, às vezes, ele é muito bom no produto, muito bom na entrega, muito bom no serviço dele, mas ele não vem de uma formação empresarial focada em comunicação, em presença, em branding, em marketing, etc. Ele não tem esse domínio. Então fica muito fácil alavancar esse cara. É muito fácil ajudar esse cara a ter resultado, trazendo o tipo de conhecimento que eu trago, que no Brasil estou há mais de 10 anos fazendo isso, já há 11 anos treinando pessoas. Então é muito fácil fazer esse cara acelerar resultado, gerar posicionamento, gerar resultado, ajustando a comunicação dele. Então, assim, a velocidade de crescimento de negócio aqui, para mim, está sendo uma grata surpresa. Lógico, a construção que eu fiz nos últimos 10 anos me deu bagagem para entender como funciona conectar com pessoas. Mesmo sendo um cara introvertido, eu aprendi o jogo do networking, o jogo da conexão,
o jogo do posicionamento. Então, assim que eu pisei em Orlando, eu já comecei a fazer esse jogo. Eu já comecei a fazer esse movimento. Você vê, a gente se conheceu no Recomendo, mas também estava junto no Amigos no Zewa. Eu fui já me posicionando dentro de ecossistemas. Dali dei palestra lá no Duda, já dei palestra pro pessoal do Recomendo, agora eu vou dar palestra em Atlanta, tem palestra em Boston. Então, isso já começou a espalhar. E cada vez que eu palestro, lógico, eu falo daquilo que é o meu produto. Então, naturalmente, uma vez que eu construo uma narrativa no palco, me gera clientes. Então, com poucas palestras que eu já realizei aqui, eu já gerei uma carteira de clientes muito estratégica, muito interessante. Então, fazer essa construção do posicionamento da comunicação de forma intencional acelera muito o resultado. Então, foi isso que eu fiz. Então, rapidamente eu me tornei conhecido, rapidamente comecei a trazer cliente. Então, os resultados vieram de forma muito, muito rápida. Nisso, eu acredito que o Brasil está muito mais maduro nesse tipo de construção do que, pelo menos, o que é a comunidade brasileira aqui nos Estados Unidos. Então, tem muito mercado. Os empresários que entenderem esse jogo e começarem a se posicionar, a falar em público, seja patrocinando um evento que ele tem lá 5, 10 minutos para falar, ou às vezes para contar a própria história também, o empresário aqui nos Estados Unidos que entender esse jogo hoje vai se dar muito bem. Porque é uma maturidade que está chegando aqui agora, porque o pessoal estava muito no operacional e começou a entender que ele, como empresário, precisa de um posicionamento enquanto marca. Que ele, por si só, faz parte da construção de marca do seu próprio negócio. Sim. Os empresários estão começando a acordar para isso. Lógico que daqui a pouco vira um oceano vermelho. Hoje, ainda é um bom oceano azul, onde um empresário que sabe fazer esse movimento do posicionamento, da conexão do network, rapidinho ele consegue se posicionar como referência e, a partir daí, gerar negócios estratégicos para ele. Fantástico. Legal. Nossa. Muito bom. A gente ficaria horas aqui conversando com você, Ricardo, porque a gente sabe que você tem assunto. Vamos ter que encerrar o nosso podcast, né? Tá na hora de dar faz tchau. parte. Como diz os Teletubbies, é hora de dar tchau. Na hora de dar Nossa, tchau. entreguei. Não, eu não vou dizer que eu entreguei minha idade, porque eu já era grande quando tinha os Teletubbies. A minha irmãzinha que assistia. Piorou então, Piorou. né? Piorou. Você fala, minha irmã mais velha que me contou dos Teletubbies. Piorou. Tá tudo bem, gente. Bah, Todo mundo vamos- sabe. Nós vamos encerrar o episódio hoje bem, bem alegre. Né? Muito Só bom. faltou dizer, não, eu já era adulta. Quase. É, faz parte, gente. Faz parte. Mas eu sei quem são os Teletubbies. Ai, ai, que legal. Mas, Ricardo, nós somos muito gratos por você estar aqui com a gente, dedicar o teu tempo aqui a compartilhar tudo isso, um pouco da tua história, trazer também tantos insights, tantas sacadas, tanta informação bacana, né? E dizer que recém tá começando, né? Tô começando. 5 Recém meses. tá começando. Estamos só aquecendo os motores ainda. Tem muito chão, tem É. muita coisa boa pra gente descobrir ainda pela frente, né? Em relação a negócio, em relação a, em relação a relacionamentos, Uhum. né? Tanto com pessoas, novos amigos, empresários, tem tanta coisa pra construir, né? Muita É, coisa. Eu me lembro quando nós chegamos aqui também, nós chegamos em Boston, né? Lá do lado de Boston. Legal. Ficamos 5 meses lá. Eu daí, não, nós precisamos construir a nossa vida, não da nossa família, Uhum. entende? Desde a primeira pessoa, né? E é importante, a gente começa, muitas vezes passa um filme, a gente tá 7 anos aqui, passa um filmezinho na cabeça, né? E a gente sabe que os amigos, as pessoas que estão chegando aqui, vai acontecer isso A também. mesma coisa. É. É uma jornada, É né? uma jornada, né? Passa rápido, né? Demais! Você que eu conhece cheguei muita ontem. gente, e aí vai filtrando quem Sim. você se conecta mais, assim, profissionalmente, pessoalmente, enfim, faz parte dessa construção, mas é muito gostoso isso. E tudo que você quiser saber do Ricardo, a gente vai deixar na descrição, a gente vai deixar o Instagram do Ricardo, mais informações, que aí você pode acessá-lo e também ter esse conhecimento através da mentoria dele, que é fantástica. Nós estamos fazendo, gente, está nos ajudando muito. Então, eu sou suspeita em falar, né? Nós somos suspeitos em falar e a gente super recomenda o teu trabalho. Você é um profissional incrível e a gente sabe que você veio para cá não só para prosperar, mas para ajudar outros empresários a Exato, fazerem o prosperar. mesmo. É sobre isso. É Obrigado, sobre isso. gente. Obrigado pelo convite. É uma alegria estar aqui hoje, batendo esse papo com vocês. E vamos acelerar resultado. Vamos pra cima. Deixa um recadinho aquele especial aí pra toda a audiência aí. Maravilha. Olha, para você que está acompanhando aqui o podcast, guarda sempre isso. O seu sucesso sempre vai estar limitado à sua capacidade de influenciar pessoas. Às vezes você é muito bom no que faz. Tecnicamente você é espetacular. Às vezes você é muito esforçado. Mas se você tá chegando no final do dia parecendo que você não fez nada, tá chegando no final do dia com o sentimento de caramba, dava para ser mais do que isso, eu podia produzir mais, eu podia ter mais resultado, mas alguma coisa acontece que não chega. Provavelmente a sua comunicação tá te travando nessa jornada. Você perde comunicação, você perde influência, perdeu resultado. Olha com carinho para como tá a sua comunicação interna, dentro de casa e dentro dos seus negócios. A hora que você virar essa chave, você vai acelerar num ritmo que você nunca experimentou antes. Aê!
Obrigado, gente. Ricardo. Obrigado, Ricardo. Valeu. E pra você que tá aí, não esquece de deixar o like pra gente, deixa nos comentários o que você achou desse episódio e pode compartilhar, envia pra mais empreendedores, mais empresários, vamos aumentar essa corrente, vamos deixar muitas pessoas ficarem sabendo do que elas precisam para melhorar como pessoas, como profissionais, e esse podcast é para isso, para trazer histórias empreendedoras, para trazer histórias humanas, histórias de verdade, para compartilhar com você e te fazer inspirar e, com certeza, crescer como pessoa e como profissional. Na semana que vem, estamos de volta. Estamos de volta toda Até sexta-feira, 10 horas da manhã, novo episódio do OnCast, o Isso podcast mesmo. da OnTV. Valeu, gente!